Alguma vez você certamente já se perguntou: o que eu vou ganhar se eu perseverar na doutrina de Cristo? E nesta aula eu vou te falar o que você ganhará sendo perseverante na fé. Esta é a lição número 12 da classe de jovens, perseverando na doutrina de Cristo. Os hinos sugeridos, número 1, 505 e 564. Introdução. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Muitas vezes nós olhamos para os outros e muitas vezes com o intuito de ajudar, e muitas vezes ajudamos, e muitas vezes que ajudamos também somos devolvidos, né, com ingratidão. Isso faz parte da vida. No entanto, muitas vezes, nessa ânsia de querer ajudar o próximo, que é bom, nós nos esquecemos de nós. Quando você passa por uma situação, por exemplo, você vê uma pessoa doente, enferma, como você vai conseguir cuidar dessa pessoa se você também estiver enfermo? Se você tem uma dificuldade, uma fraqueza física, como você vai ajudar alguém, ainda mais se for pesado, né, se levantar? Não dá. Por quê? Porque você não está cuidando de você. Você quer ajudar os outros, mas você se esqueceu de você. E é importante, isso aqui não é egoísmo, isso aqui é amor próprio. Nós precisamos nos cuidar. Para quê? Para que possamos assim cuidar do próximo. E aqui no sentido espiritual, precisamos estar nesse sentido em vigilância, né? Vigiar, e também viver uma vida de oração. Até porque como é que você vai apontar a vigilância de alguém se você não é vigilante? Como é que você vai orar por alguém se você não ora nem por você? Então nós devemos ter sempre esse cuidado com nós mesmos. Diante de um mundo imoral, a moralidade cristã. O termo moral vem do vocábulo latino mos, do adjetivo moralis, e significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de etios, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. Bom, de modo geral, quando vemos, por exemplo, a questão da moral, a moral vai muito à ideia de uso e costume, né? Vai muito nessa pegada, nessa moral, né? Quando você faz muita coisa, quando você tem como eu posso dizer, uma vida no sentido de irrepreensível. Você é uma pessoa irrepreensível, ou seja, você não costuma ter uma vida de erros. Você tem muito uma vida de acerto. Por que você tem essa vida de acerto? Por causa do uso que você faz todos os dias com uma determinada coisa. Por exemplo, dificilmente você manda uma mensagem errada para alguém num aplicativo de mensagem, por exemplo. Por quê? Porque você usa muito, então você tem moral, né? Dá mais essa ideia, né? A questão da ética vai mais aquilo que relaciona com o teu caráter. O que você realmente é quando ninguém está te olhando. Então veja que aqui nós temos uma moralidade cristã. O que é isso? Eu não costumo errar porque não está no meu uso, né, no meu costume errar. Por quê? Porque eu tenho um padrão bíblico. E também eu tenho aquela questão do caráter bíblico. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Outrora eu era pecador, aliás, na verdade eu continuo pecador, mas anteriormente eu era só um pecador. Hoje eu sou um pecador arrependido. Então eu sou transformado por Cristo. Então meu caráter, ele é agora um caráter novo, é um caráter bíblico, é um caráter de Jesus. Agora eu sou um pequeno Cristo, né? A ideia de cristão, né? Pequeno Cristo. Então essa é a questão da moralidade cristã. Um mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando eu era do mundo, conto um segredo para você, para ficar só entre mim e ti, eu era um pouco namorador, né? Gostava de namorar. E geralmente o que eu fazia? Como eu não tinha compromisso com nada, né, com ninguém, o que eu fazia? Quando eu ia namorar no claro? Não. Eu levava sempre a pessoa para um lugar
escondido, no escuro, nas trevas. Por quê? Porque o que eu estava fazendo lá não era algo moral. Não era moral o que eu estava fazendo. Eu estava ali completamente imoral, todo errado. Então, como eu estou todo errado, eu não quero que ninguém veja o que eu estou fazendo. Essa aqui é a dinâmica do mundo de hoje. As pessoas amam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque vivem numa vida errada. Então eles vão querer mais as trevas. Por que as pessoas gostam tanto do carnaval? Porque o carnaval dá essa ideia de coisas da carne, né? No carnaval a pessoa pode ser o que ela quiser. As pessoas podem andar com a roupa que quiser ou até mesmo completamente sem roupa. Pode fazer o que quiser, porque no carnaval é tudo liberado e tudo o que quiser mesmo. Até isso que você está pensando. Então, por que fazem isso no carnaval? Porque no carnaval é a festa das trevas, é a festa da carne, é a festa daquilo que está errado. É a questão de agora vamos celebrar aquilo que é imoral. O que é celebrar aquilo que é imoral? O carnaval. Então, e aqui cabe uma questão que nós precisamos até ter um pouco de cuidado nessa questão do carnaval, que é o seguinte: é imoral, é carnal, mas é próprio do mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós é que somos diferentes, por isso nós não vamos para o carnaval. Ainda que algumas pessoas tenham como referência o carnaval gospel, e Deus não está nesse negócio, não está mesmo. Né? Há um tempo atrás, um pastor colocou até uma bateria de escola de samba no púlpito da igreja, o que é abominável aos olhos do Senhor, entre tantas outras coisas. Né? Então, essa questão do carnaval ilustra bem a ideia de que realmente os homens amaram mais as trevas do que a luz. No entanto, você jovem, você amou mais a luz do que as trevas. Então você fez uma boa escolha. Você escolheu por Cristo. E isso que é o importante, você ter escolhido a luz que é Cristo Jesus. O cristão diante de um mundo imoral. Diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? Qual é a postura que eu devo ter como cristão nesse mundo tão cheio de perversidade? Em Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 5, vai nos dar um parecer sobre este negócio. Olha o que nos diz a palavra. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que temos aqui? Um homem que tem os lábios impuros e vive num mundo de pessoas, de homens de lábios impuros. Lábios que falam coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes, até mesmo jovens, né, na igreja, falam coisas, palavrões, por exemplo, né? Deus não está nesse negócio. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo desse grande desafio que temos, que talvez seja o grande desafio do cristão hoje, do jovem cristão hoje, é se portar de uma forma irrepreensível no sentido de moralidade. Enquanto tudo que as pessoas fazem é imoral, o jovem continua fazendo aquilo que é moral. É difícil? Claro que é difícil. Jesus não te chamou para algo fácil. Jesus disse que lá em João 16,33, no mundo tereis aflições. E essas aflições muitas vezes virá justamente por você ser uma pessoa que está vivendo a sua juventude dentro dos parâmetros bíblicos, porque você é uma pessoa jovem que está vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Então você será vítima de chacota, por exemplo, de tudo aquilo que para tentar denegrir a sua imagem. Mas você continua perseverante. E já eu vou te falar o que você ganha sendo perseverante na presença do Senhor. Então, qual é a nossa postura diante do carnaval, por exemplo, depois das festas juninas gospel, né? Qual é a nossa postura diante desse mundo que está colocando
tentando, né, colocar na sociedade tantas coisas antibíblicas, questões completamente anticristãs. Qual é o nosso posicionamento? Será que nós vamos abraçar o mundo ou vamos abraçar a causa bíblica? Andando segundo os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Eles estão assim dispostos. Relacionamentos interpessoais saudáveis. Relacionamento saudável com Deus. O caminho da salvação e o da perdição alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino demonstrada na forma com que se dará o dia de acerto de contas. Vejamos aqui algumas questões. Relacionamentos interpessoais saudáveis. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com pessoas? Você é aquele tipo da pessoa que quando a pessoa chega, olha que bênção, chegou fulano, chegou Beltrano. Ou você é daquele que quando você chega, chegou o chato. Qual é o tipo de relacionamento interpessoal que você tem? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com os jovens da igreja, com os jovens que não são da igreja? Qual é o seu convívio, né? Qual o tipo de relacionamento? É um relacionamento realmente saudável ou é um relacionamento aí não muito bom? Nós que somos cristãos, nós devemos ter bons relacionamentos com os nossos próximos. Relacionamento saudável com Deus. E aqui ficou estreito o negócio, né? Porque ter relacionamento com Deus não é apenas ir ao templo dar uns glória a Deus, por exemplo. Louvar, cantando lá no grupo de jovens. Não é só isso. O relacionamento saudável com Deus tem mais a ver com o seu dia a dia com Deus do que com você, com Deus na igreja. Muitas vezes pessoas são muito cristãos dentro da igreja, mas fora da igreja só Jesus na causa. Só o sangue do Cordeiro. Então, qual é o tipo de relacionamento saudável que você tem com Deus? Né? Você tem um relacionamento saudável ou um relacionamento não muito saudável? Olha lá, hein? O caminho da salvação e o da perdição. Há sempre dois caminhos, mas Jesus é o caminho. Mas Jesus é o caminho da salvação, mas existe o caminho da perdição. Tá aí o carnaval que mostra o quanto o povo está perdido e o que tem de cristão lá no carnaval é uma coisa que não está no gibi. É muita gente, é muito cristão, não é pouco não. Inclusive tem até uma bateria, né, de escola de samba cristã no nome, né, porque na prática tira esse negócio da sua mente, do seu coração, porque não existe carnaval gospel, isso não existe, isso é uma profanação ao nome de Deus. Não vou dizer aqui, não vou incentivar, mas se uma pessoa que é da igreja vai ao carnaval, ela tem um direito dele. Está desviado ou está enfraquecido na fé, até vai lá. Agora daí fazer uma bateria de escola de samba para desfilar no carnaval dizendo que é cristã, aí não. Aí é algo que não cabe nem comentário, porque não tem cabimento bíblico, não tem relacionamento saudável com Deus, esse negócio não. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Então, tem aí o caminho da salvação e o caminho da perdição. Alerta sobre os falsos profetas. É um dos temas, o falso profeta é uma das coisas que nós vamos ouvir para o resto das nossas vidas, assim como santidade. Por quê? Porque o falso profeta ele é muito introduzido dentro, né, introduzido nas igrejas, por exemplo, introduzido em questões teológicas e até mesmo em convenções. Então, o falso profeta ele é um perigo se ele não for detectado a tempo, ele pode destruir e destrói uma convenção, uma igreja, é algo que só o sangue do Cordeiro. E a seriedade do reino. Muitas vezes as pessoas estão brincando com o reino de Deus, mas o reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus é algo sério e precisa ser levado a sério por cada um de nós. Mandamentos santificadores. Portanto, os mandamentos de Jesus preservam o crente em um mundo mau e capacitam-o a viver os propósitos divinos. É muito interessante a questão do sal, porque o sal ele mantém o alimento saudável, né? Ele conserva o alimento, melhor dizendo, ele conserva o alimento. E nós, assim como o sal também, nós devemos também nos conservar. Atos 2,40, salvai-vos dessa geração perversa.
E como é que nós vamos nos salvar dessa geração perversa? Sendo como sal. Porque, na verdade, esse sal aqui no caso vai ser os mandamentos de Jesus. Quando você é obediente aos mandamentos de Jesus, a sua obediência aos mandamentos de Jesus vai te capacitar a viver os propósitos divinos e vai te preservar do mal que o mundo oferece. Portanto, seja obediente aos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para benefício seu. Os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. É importante termos amigos e desejo eu que você tenha muitos, mas amigos verdadeiros. Amigo verdadeiro é aquele que quando você erra, ele não passa a mão na sua cabeça. Ele fala para você, você está errado e ponto. Você está errado aqui, ele te aperta mesmo. Esse é um amigo verdadeiro. E nenhum amigo é melhor do que o Senhor Jesus. Ele é o nosso bom amigo. Ele é o amigo de todas as horas. Então, quando você faz o que Jesus ordena que você faça, você vira amigo de Jesus. Ele já não te chama mais de servo. Ele te chama de amigo. E o amigo, ele tem um relacionamento mais saudável com o seu amigo do que com o seu senhor. Se você tem, por exemplo, se você trabalha, você tem um relacionamento melhor com o seu amigo do que com o seu patrão, com o teu chefe. Agora imagina que o teu chefe é o seu melhor amigo. Então você tem um relacionamento muito melhor com o seu chefe. E aqui no nosso sentido, aqui, Jesus é o nosso chefe, ele é o nosso Senhor. Ele sendo o nosso Senhor, ele também quer ser o nosso melhor amigo, porque ele é o nosso melhor amigo. Agora, eu estou abrindo as portas do meu coração, eu estou abrindo as portas da minha vida para que Jesus entre e seja o meu amigo, ou eu estou como Apocalipse 13:20, que deixa Jesus do lado de fora e Jesus fica batendo, eis que estou à porta e bato. Porque aquela palavra é para nós, tá? Eis que estou à porta e bato é para a igreja. E aqui eu respondo a pergunta: o que eu ganho sendo perseverante nas doutrinas de Cristo, perseverando na fé? Bom, você ganha 100 vezes mais nesta vida. E na vida futura, a vida eterna. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás. Isso faz muito tempo que eu era jovem. Eu trabalhava numa empresa e aos sábados nós tínhamos, não na empresa, né, no campo onde eu congrego, nós tínhamos uma consagração de jovens. E eu não faltava essa consagração de jeito nenhum. E um dia eu cheguei nessa consagração e estava chovendo muito. Mas chovia muito, 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 muito. Mas eu fui assim mesmo. E cheguei lá todo molhado. Só o sangue de Cristo. E só tinha umas 2 ou 3 pessoas comigo, né? Nessa consagração. E naquele dia eu acordei e Deus falou ao meu coração, olha que coisa interessante, para eu ofertar R$ 5. E eu fiquei meio assim, né? Ok, aí cheguei à consagração, cheguei lá, tinha umas 3 ou 4 pessoas comigo. E a irmã virou e disse, alguém tem oferta? E eu meio que ouvi aquela voz dizendo assim, para que você vai ofertar R$ 5 se não tem ninguém aqui para ver que você está dando essa quantia em oferta? Eu repreendi aquela palavra imediatamente, tirei os R$ 5 do bolso e dei de oferta. E a irmã ficou feliz, a irmã falou, olha que bênção, agora nós já podemos comprar cera para poder encerar a igreja. E acredite, eu fiquei bem feliz com isso, né? Ai, que bênção que a minha oferta vale para encerar a igreja era Cristão Vermelho, né? E passou. Isso foi no sábado, passou o domingo. Na segunda-feira, quando eu cheguei na empresa onde eu trabalho, o que aconteceu? O chefe me enviou um envelope com o meu nome. E eu confesso que eu fiquei um pouco intrigado com o envelope. Eu fiquei tão intrigado que eu fui a um lugar à parte da empresa que ninguém me visse para ver o que tinha dentro do envelope, que eu não fazia ideia do que era. E sabe o que tinha dentro do envelope? R$ 500. E não era meu salário. E imediatamente, quando eu abri a Bíblia, apareceu 100 vezes mais. Aí eu fiz um cálculo, 100 vezes 5, 500. Então olha que interessante. Isso talvez não vá acontecer com você. Eu gostaria muito que acontecesse, mas possivelmente não vai acontecer. O que eu quero dizer com você, para você? Quando você é perseverante na fé, quando você faz o que realmente tem que fazer, o Senhor te abençoa aqui na terra.
E depois que você vai abençoar 100 vezes mais, 100 vezes mais não é pouca coisa não, hein? 100 vezes mais o tanto que você faz é muito, é demais. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Só o nosso Senhor. E nós ainda teremos o mais importante, a vida eterna. Portanto, vale a pena ser perseverante na fé e na doutrina de Cristo, porque é isso que você vai ganhar. A vida eterna e 100 vezes mais aqui. Olhando por nós mesmos, olhai por vós mesmos. A expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em 2 João 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos, em Marcos 13, no qual há advertências em pontos específicos, como o cuidado com o engano doutrinário e a atenção e vigilância. Doutrinário. A doutrina parece que assusta o jovem, né? Eu, quando era jovem, eu gostava muito de ir no estudo de doutrina, era muito difícil eu não ir a um culto de doutrina. Por quê? Porque eu gostava do estudo de doutrina e como gosto do estudo de doutrina, apesar de hoje, por razões alheias à minha vontade, eu ser um pouco ausente. Quando vem essa ideia do cuidado com o engano doutrinário, a doutrina ela é bíblica. Então muitos jovens querem ir nesse engano doutrinário, não querem seguir a doutrina. Por quê? Porque a doutrina vai apertar, né? A doutrina vai dizer que você não pode isso, você não deve fazer aquilo. E é aquilo que você quer fazer, que a Bíblia diz que você não pode. Então você não quer muito nessa questão de doutrina, você fala, porque eu já fui jovem, sei como é. Então é perigoso que quando uma pessoa vai pelo engano de doutrina, Deus não terá como inocente, como diz Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. Então não pensa você que se você for por engano doutrinário, que Deus vai te safar. Não, Deus não vai te safar. Deus não vai poupar você. Deus é um Deus justo, de santificação. Ele é um Deus de justiça. Então ele não será injusto. Então não, portanto, tenha cuidado com o engano doutrinário. Outra questão é sobre a atenção à vigilância. Essa questão da vigilância é algo muito importante que nós devemos ter muito cuidado, principalmente nós homens. Nós devemos ter muito cuidado com a questão da vigilância. Lembra lá de Davi? Davi estava ocioso lá no palácio e viu uma moça bonita, né, se banhando, achou bonito e fez o quê? Chamou essa mulher e teve relações íntimas com essa mulher. E ele não devia. Por quê? Porque aquela mulher era casada. Então, o que aconteceu aqui? Davi não teve vigilância. E o que aconteceu? Uma completa onda de consequências terríveis na vida de Davi. Portanto, atenção à vigilância. Seja um jovem, uma jovem vigilante. Não se deixe levar pelo engano doutrinário e não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, por aquilo que está muito fácil, assim como Davi estava muito fácil de ter relações íntimas com aquela mulher. Faça como José, deixa a capa e fuja do pecado da carne. É difícil, claro que é difícil, mas em nome de Jesus você vencerá. Até porque, né, você pode, não vai fazer igual Pedro, né, que negou a Cristo, né, porque não teve vigilância, portanto vigie. Cuidados pessoais. Paulo advertiu ao jovem pastor para que ele redobrasse a atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição enquanto trabalhava em salvar os outros. Aquilo que eu falei com você lá no início. Quando nós queremos ajudar muitas outras pessoas, nós muitas vezes até conseguimos, outras vezes não. Mas o perigo é que você pode ajudar o próximo, né, até mesmo até se salvar e você se perder. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é perigoso, nós precisamos ter cuidados pessoais, cuidado conosco. Você precisa ter cuidado com você. Isso aqui não é egoísmo, é amor próprio, é cuidado. A única forma de você cuidar das outras pessoas é você se cuidando. Como é que você vai se cuidar de uma pessoa se você não cuida de você? Então você precisa ter cuidado de ti. Cuidado, redobre a atenção, evite situações que podem trazer algum problema para você. E isso aqui no sentido direto, né? A questão imoral, perigo, tudo aquilo, né, que pode deixar você exposto a situações vexatórias, por exemplo, a situações de perigo, a situações que vão fazer com que as pessoas duvidem da sua boa conduta, e não vale a pena. Vencendo o mundo. Portanto, vigiem, orem e cuidem de sua vida espiritual, pois assim poderás enfrentar e vencer este mundo imoral, mantendo-se firme na verdadeira
e por a doutrina da palavra de Deus. Como você vencerá? Você é jovem. Jovem é forte porque já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. 1 João 2,14. Então o que você faz? Vigie. Ora, tenha muita vigilância. Eu sou até capaz de dizer a você, apesar que a Bíblia diz que orar sem cessar, né? 1 Tessalonicenses 5,17, mas sou capaz de dizer que a vigilância ainda muitas vezes é mais importante do que a oração. Não estou dizendo para você não orar. Eu estou dizendo que quantas vezes eu já vi relatos de pessoas que falavam, né, uma moça, por exemplo, que tinha alguns 3, 4 filhos, era solteira, vivia uma vida de oração no monte, mas não vigiava. Aí o que acontece? 2, 3 filhos sem ser casada. Por quê? Porque não vigiou. Orava, mas não vigiava. E quantas vezes as pessoas hoje na igreja, muitas vezes oram, mas não vigiam. E nós devemos ter uma vida de vigilância, cuidado. Tome conta da sua vida. Tome conta de você. Cuide de você. Para quê? Para que você possa assim cuidar das outras pessoas, daquelas pessoas que você ama, daquela pessoa que está realmente necessitada de um amparo, de um cuidado seu, um ente querido, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, ou uma outra pessoa próxima da família, ou um amigo, uma amiga que depende de um cuidado. Mas como é que você vai cuidar dela se você não cuida de você? Você precisa, e aqui eu falo até no sentido até de médico, né? Se você não vai ao médico cuidar de você, como é que você vai levar ao médico uma pessoa, se você não sabe nem cuidar de você? Você vai chegar lá e vai ficar completamente perdido. Porque você não sabe os procedimentos do médico. Você não sabe o que tem que fazer, com quem você tem que falar. Por quê? Porque você não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros? Então, às vezes, você tem até boas intenções. E eu sei que você tem boas intenções. Mas, quando você não sabe cuidar de você, como você vai cuidar dos outros? Então, cuide-se. Conclusão. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante e em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Quando você está em vigilância, em oração, o que acontece? Você consegue vencer o mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus está no seu coração, porque você está vivendo uma vida de oração, você está vigiando, né? Você está sendo vigilante. Quantas vezes você pode ser chamado para um convite que você sabe que você não deve ir? E o que você faz? Você vigia e não vai. É exatamente isso. Então nós devemos ter muito cuidado com essas questões da vida, né? Com a questão da vigilância. Até porque quando você está vigiando, você está cuidando de você. Quando você está vigiando, você está evitando muito fortes dores de cabeça, muitos problemas que vão te causar até perdas financeiras. Por quê? Porque você não vigiou. Então, cuidado. Hora da revisão. Número 1. A palavra ética vem do grego ética, de etios, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. Número 2. Ele não pode retroceder para que não se perca o galardão. Não prevaricar, que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina. Número 3. O Sermão do Monte, Mateus 5,7, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Número 4. Ser amigo de Jesus. Número 5. Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por este tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, com vistas responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. 1 Pedro 3,15. E que nós venhamos a cada dia ficar firme no Senhor, para não fazer como Pedro, né? Que negou a Cristo, né? Muitas pessoas até costumam falar, né? Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar a Cristo? Eu acho essa pergunta muito curiosa, porque você sabe quantas vezes o galo cantou? Eu vou te responder agora. O galo não cantou vez nenhuma. O galo só cantou depois que Pedro negou. Depois que Pedro negou as 3 vezes, aí sim o galo cantou. Portanto, quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar a Cristo? Nenhum. Ele só cantou depois que Pedro negou a Cristo. Mas que nós devemos ficar firmes no Senhor, perseverando na doutrina de Cristo, para que nós não venhamos, assim, pecar contra o nosso Deus, para que nós não venhamos, assim, negar a Cristo, né? Perseverando na doutrina de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!